Na reflexão de hoje, vamos falar sobre indicadores do chamado de Deus para você. E eu quero ler com todos vocês Êxodo capítulo 3 e o versículo de número 10. Nós vamos falar um pouco da história de Moisés. Enquanto nós vamos comentar essa história, nós vamos encontrar nela indicadores do chamado de Deus para esse grande líder israelita. E certamente nós vamos também nos encontrar em alguns desses indicadores. Vamos ao texto que vai aparecer aí na sua tela. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Vocês observam que no versículo de número 10 do capítulo 3, Deus literalmente está oficializando a chamada de Moisés. Ele diz de uma forma veemente, de uma forma impetuosa e imperativa. E o que isso significa? Significa que Deus não dá a Moisés alternativa de ir ou não ir. O texto diz: vem, pois, agora, e eu te enviarei a Faraó. O versículo de número 11 é a resposta de Moisés a esse chamado tão forte. E no versículo 11, ele vai dizer, versículo 11, está escrito: então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir e tirar do Egito os filhos de Israel? Moisés responde ao chamado de Deus com uma pergunta. E na pergunta ele diz: Deus, quem sou eu? O que ele está dizendo é o seguinte: eu não sou ninguém que vá até Faraó e tire de lá o teu povo. Percebam que quando Moisés ele faz essa pergunta para Deus, ele está dizendo que ele não se conhece, ele não sabe qual que é o significado de sua existência. Porque se ele soubesse, jamais ele faria esse questionamento para Deus. Se Moisés soubesse por que é que ele havia nascido, jamais ele faria para Deus esta pergunta. O que ele poderia ter dito se ele soubesse do significado da sua existência era: ok, Deus, vamos lá. Eu esperei por esse momento a minha vida toda. Foi para isso que eu nasci. Mas não é isso que Moisés responde. Moisés aqui ele tem um problema de identidade. Moisés ele não se conhecia literalmente ou na sua essência. Por isso ele faz esse questionamento. Mas vamos observar um pouco a vida de Moisés, e para isso eu quero convidar vocês para o versículo de número 3 do capítulo de número 2 do livro do Êxodo, que vai dar alguns indicadores do chamado de Moisés. Moisés nasceu para liderar o povo de Israel rumo à terra prometida. Moisés nasceu para esse tempo. Moisés nasceu para aquele momento. E ele tentou ser esse grande líder enquanto ele estava no Egito. Mas ele tentou ser do jeito dele e do jeito dele não deu certo. Percebam, o versículo de número 3 do capítulo 2 está escrito: não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calefou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou no carriçal à beira do rio. Aqui está dizendo que Moisés,
Ele era uma criança tão incrível que foi difícil ocultá-lo. Aqui já está o primeiro sinal de que essa era uma criança prodígio, de que Moisés era uma criança que não nasceu para ficar no submundo. Moisés nasceu para ser mostrado. Moisés nasceu para brilhar. Moisés nasceu com uma missão. Era impossível ocultá-lo aos olhos daqueles que mais o necessitariam, porque essas pessoas precisavam serem guiadas por alguém. Então, o primeiro indicador de que você foi chamado por Deus para ser um líder de uma nação, para ser um líder de uma igreja, de um departamento, é que as coisas elas vão ficar muito evidentes. Dificilmente vai se ocultar este líder. Sabe por quê? Porque quem nasceu para brilhar, vai brilhar. Não importa as barreiras que se criam, não importam as dificuldades que se levantam, vai cair as barreiras, vai passar as dificuldades e lá vai estar o líder brilhando como uma luz referencial para uma equipe, para uma igreja, para uma empresa, para uma nação que precisa de uma referência. O versículo de número 4 diz: a irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. O que aconteceu? A mãe de Moisés, ao tê-lo, e os irmãos sabem muito bem que naquela época havia um decreto do faraó, e o decreto dizia que todas as crianças do sexo masculino deveriam morrer. Por quê? Porque Israel havia se desenvolvido dentro dos territórios egípcios. Isso é uma história lá do passado e cabe provavelmente aí num outro vídeo da nossa série de reflexões. Voltando à história de Moisés, nós sabemos que este faraó, ele decretou a morte de todas essas crianças e a finalidade dele era alcançar o líder, matando todas as crianças do sexo masculino. Ele não iria permitir que alguém se levantasse como líder, mas nós sabemos o que aconteceu. Portanto, a mãe, ao ter Moisés, ela viu que era uma criança formosa, que não dava para ocultá-lo por muito tempo. Ela teve uma ideia, colocou ele dentro de um cesto e jogou no rio Nilo, enquanto aquela cesta ia descendo com aquela criança, o Moisés, lá dentro. A Bíblia vai dizer que a sua irmã segue esse cesto, e o versículo de número 5 diz: desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e a tomou. Versículo 6. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e lhe disse: este é o menino dos hebreus. Olha que coisa interessante. A filha de Faraó, que provavelmente sabia do decreto do seu pai, ela identifica logo no primeiro contato que Moisés era uma criança dos hebreus, uma criança hebreia. Como ela sabia do decreto, o que seria mais sensato? Ela cumprir o que estava escrito no decreto, matar Moisés. Mas ela não o fez. Pelo contrário, o versículo de número 7 diz: então disse sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias, que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leve este menino e cria-o, pagar-te-ei o teu salário
a mulher tomou o menino e o criou. Percebam como que as coisas elas foram desenrolando, porque a própria moça que segue aquele cesto rio acima, alguns falam que o cesto ele não foi rio abaixo, mas sim rio acima. Isto já mostra um milagre de Deus, mas independente se foi rio acima ou rio abaixo, fato é que a filha de Faraó teve um encontro com Moisés e ela então identifica, e essa moça que seguiu o cesto era a própria irmã de Moisés. E ela teve uma ideia, e nessa ideia ela sugere para a princesa que poderia chamar uma mãe hebreia, para que criasse esse menino. E ela indica, então, a própria mãe de Moisés, que tinha o nome de Joquebede. Ela é indicada para criar essa criança. E aí, me chama muito a atenção um ponto. E aí eu já vou partindo aqui para as nossas lições. Lá no versículo de número 3, eu destaquei que foi impossível esconder Moisés por muito tempo. É impossível esconder uma pessoa que nasceu para liderar, que nasceu para estar sobre uma grande nação. Então, o primeiro indicador de que você foi chamado é que automaticamente o ambiente em que você está inserido, as pessoas que estão no entorno desse ambiente aonde você está inserido, elas vão automaticamente percebendo que você é uma pessoa diferenciada. Agora, o que chama a atenção é que no versículo de número 9 vai dizer que a mãe de Moisés, ela é escolhida, ou melhor, ela é trazida para criar o seu próprio filho. E aí, nós vamos já observar aqui que Moisés, ele já começa a cumprir a sua missão. E por que ele começa a cumprir a sua missão? Porque ele vai libertar da escravidão a sua própria família. A mãe de Moisés, a família de Moisés, sai da situação de escrava para uma situação de funcionária do governo. Percebam que Moisés já começa libertando pessoas. Ele liberta pessoas assim que nasceu. Ele liberta a sua própria mãe, ele liberta a sua própria família, porque toda essa família sai da condição de escravo e se transformam numa família assalariada do governo. Agora percebam, então eu já dei aqui 2 indicadores do chamado de Moisés. Ninguém conseguiu escondê-lo e segundo, ele liberta a sua própria família da escravidão. O versículo de número 11, ainda do capítulo 2, diz o seguinte: naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos. Os irmãos estão observando e acompanhando o meu raciocínio. Vocês perceberam o que é que chama a atenção de Moisés? Moisés não é atraído pelas obras faraônicas, Moisés não é atraído por alguma outra coisa, pelo contrário, Moisés, ele é atraído pelos labores dos seus irmãos. O que atrai Moisés é o fardo pesado imposto àqueles seus irmãos. É isso que chama a atenção de Moisés. Então aqui está o terceiro indicador de um líder, o terceiro indicador do que ou para que você foi chamado, o que chama a sua atenção. A sua atenção, ela se prende no quê? O que te chama a atenção? Quando você sai para um passeio, ou quando você sai por aí, o que te prende a atenção? Você é atraído
pelo quê? Por exemplo, Moisés, ele é atraído pelos problemas do seu povo. É isso que chama a atenção dele. Isso é indicador de que ele foi chamado para ser um líder, porque ele começa a observar esses detalhes, a forma como que o povo é tratado. Ele não é atraído pelas grandes obras, ele é atraído exatamente por aquilo que faz o seu povo sofrer. O versículo de número 12 diz assim: olhou de um e de outro lado, vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Moisés, ele tentou resolver o problema. É o que o líder, ele sempre faz. Ele identifica o problema e vai tentar resolvê-lo. É lógico que a forma como Moisés resolveu esse problema não é a forma mais correta, porque ele não teve ali a capacidade de apaziguar aquela situação. Pelo contrário, ele resolveu um problema criando um problema maior. Isso prova a inexperiência, isso prova a precipitação. Devemos ter muito cuidado com isso. O versículo de número 13 diz o seguinte: saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando. Olha o que Moisés, ele consegue ver. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Se você foi chamado para liderar, primeiro, dificilmente as pessoas vão conseguir esconder essa capacidade. Se você foi chamado para liderar, você será atraído pelos problemas da sua operação, atraído pelos problemas da sua equipe, atraído pelos problemas da sua igreja. Percebam, irmãos, o que Moisés, ele está pondo os olhos, no que Moisés está pondo os olhos. Ele é atraído pelos problemas, ele é atraído pelos conflitos. Geralmente, o líder, ele é, na sua essência, um caçador de problema. Ele não pode ser um causador de problema, porque o líder que causa problema, esse líder é um problema. Então, o líder, ele é um caçador de problema. Ele não é um causador, ele é um caçador. E qual que é a finalidade de se deparar com este problema? Resolvê-lo. E o versículo diz que ele encontrou esses 2 hebreus que estavam brigando, e ele disse ao culpado, olha, percebam que ele consegue identificar no texto até o culpado. Ele chegou ali, foi uma situação flagrante, ele pegou ali um flagrante, e ele já identifica o culpado. É a capacidade de discernimento do líder. Aí ele diz o seguinte: por que espanca o teu próximo? O versículo de número 14 diz: o qual respondeu: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? O judeu, ou melhor, o hebreu, ele percebe que a atitude de Moisés é uma atitude de líder, é uma atitude de príncipe, é uma atitude de alguém que quer trazer a ordem. E ele olha para Moisés e diz assim: mas espera aí, quem te colocou como líder? Na carreira, ou melhor, na jornada do líder, muitas pessoas vão nos fazer esse questionamento: quem é você? O que você pensa? O que você quer? Quem te colocou como líder? E nós vamos ser questionados, você vai ser questionado. Não tenha dúvida, o líder, ele está sempre numa posição de vulnerabilidade, ele está sempre exposto. Mas isso não amedronta o líder, pelo contrário, isso faz o líder se fortalecer mais ainda. E aí, o versículo segue, e ele diz o seguinte: pensas matar-me
como mataste o egípcios? Aí diz, temeu, pois, Moisés e disse, com certeza o descobriram. E aí nós vamos para o versículo de número 15. Então, percebam que Moisés aqui, ele é descoberto. A ação do líder, aquilo que o líder faz, geralmente, na maioria das vezes, vem à tona. Por quê? Porque é uma ação relevante. Tudo que o líder faz precisa ser muito bem planejado, arquitetado, pensado, porque aquilo pode ser um problema se muito mal administrado. O versículo de número 15, o faraó ele é informado de que Moisés ele havia matado um egípcio. Então, diz o texto, que Moisés foge da presença de Faraó e vai para as terras de Midian. Beleza, ele foge porque ele é descoberto, ele é um homem agora procurado do Egito, na verdade, o homem mais procurado do mundo na época, era agora Moisés, mas tem uma coisa bacana, ele está afastado dos problemas, ele está longe das dificuldades que o cercavam. Agora ele pode viver tranquilamente. Será que foi isso que aconteceu? Não foi. Sabe por quê? Porque o líder, aonde ele for, ele vai se encontrar com situações que exigirá a sua liderança. Percebam, o versículo de número 16, o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água e encher os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as enxotaram, expulsaram-nas dali. Aí diz o seguinte, olha o Moisés fugindo, olha o Moisés correndo dos problemas, mas dando de cara com outro problema, dando de cara com outro conflito, e ele se colocando à disposição para resolvê-lo. Diz o seguinte, Moisés, porém, se levantou e as defendeu e deu de beber ao rebanho. Vocês percebam que Moisés, ele tentou ser este grande líder durante todo o tempo. Ele está fugindo dos problemas, mas para onde ele vai, os problemas aparecem diante dele. E ele não consegue olhar para os problemas e ficar vendo para ver no que vai dar. Pelo contrário, ele se envolve. Porque o líder, ele foi criado exatamente para isso, para se envolver no problema. O líder, ele foi criado exatamente para isso, para defender os menos favorecidos. Ele defende, ele se levanta, não era problema dele, o líder está sempre envolvido com problema que não lhe diz respeito na maioria das vezes. O líder está sempre envolvido, ele simplesmente vai encontrar problema onde ele for, então não adianta, o líder que corre dos problemas está sendo um líder inconsciente da sua missão, falta-lhe consciência plena do que é a verdadeira essência do líder. Só que agora, Moisés, a história se desenrola, e eu vou partindo aqui para o final, porque agora Moisés, ele tem aproximadamente 80 anos de idade. Ele passa 40 anos no Egito, tentando ser esse grande líder, mas faz tudo errado, se envolve, tenta resolver. Ele vai para o deserto, e a recepção dele já é essa bagunça, ele já começa criando ali algumas inimizades. Só que ele passa agora 40 anos ali no deserto, cuidando de ovelhas, porque a precipitação de Moisés fez com que Deus colocasse ele para cuidar de animais, porque ele era um líder
Mas ele não sabia liderar pessoa até então. Porque ele vai resolver um problema, para resolver ele tem que matar. Ele vai resolver um outro problema, só que para resolver esse problema, ele não pode ser imparcial e alguém fala para ele que ele não tem autoridade para tal. Lá na frente ele vai resolver um outro problema, ele tem que expulsar alguém para incluir outras pessoas. Então assim, você tem tudo isso? Então tá bom, então vou te colocar para cuidar de animais, porque a forma como você está se comportando é para lidar com animais e não com gente. A gente não cura pessoas ferindo outras. Eu sempre falo uma frase que Augusto Cury sempre diz nos livros, ele diz o seguinte: por trás de uma pessoa que fere, existe uma pessoa ferida. Mas o líder, ele não pode sarar vidas criando outras feridas. Ele não pode, ele tem que trabalhar esse lado emocional dele. E aí no versículo de número 10 do capítulo 3, Deus vem e diz assim: Moisés, vem agora. Ou seja, é como se Deus estivesse falando o seguinte: Moisés, 40 anos lá no Egito, 40 anos aqui no deserto, você fez tudo errado lá, eu te coloquei para cuidar de animais, agora você está pronto. Agora vem. Agora vem e você vai ser aquilo que você nasceu para ser. E aí, meu amigo, eu tenho uma coisa muito bacana para te falar. Enquanto Moisés achou que era esse líder, ele estava sendo reprovado por Deus. Enquanto Moisés achou que aquela era a forma de resolver o problema, ele estava sendo reprovado por Deus. A partir do momento que Moisés ele começou a reconhecer a sua incapacidade, ele começou a ser aprovado por Deus. O versículo de número 3 e o versículo de número 11 diz o seguinte: então disse Moisés a Deus: quem sou eu? Olha aí que beleza. Isso mostra que Moisés agora ele diz mais ou menos assim: Deus, eu tentei ser do meu jeito, não consegui, e na verdade eu não sei quem eu sou. E aí o versículo de número 12, Deus lhe respondeu: eu serei contigo. Ou seja, enquanto era Moisés e mais Moisés, Deus não estava com ele. Agora, como não é Moisés e não é Moisés, agora é Deus. Eu serei contigo. E é isso que faz a diferença na vida de um líder. É quando Deus é com esse líder. Isso é muito importante. Só que o versículo de número 1 do capítulo 4, Moisés vai dizer para Deus: respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Moisés ele começa a apresentar aqui algumas dificuldades. Ele diz: Senhor, eu acho que não vão acreditar em mim. Que bom, Moisés, porque eu vou te dar autoridade que você não tem. Que bom, Moisés, que não vão acreditar em você no primeiro momento, mas eu vou te dar evidências de que eu estarei contigo. E você não vai pelo teu poder, mas pelo meu poder. Eu vou te dar poder, eu vou te dar autoridade. E pode ficar tranquilo, viu, Moisés? Porque quando o meu poder ele for revelado, as pessoas vão acreditar. Pode ficar tranquilo. O versículo de número 10, Moisés vai dizer outra coisa para Deus. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente. Que bom, Moisés, que você nunca foi eloquente, porque não será a tua voz que vai tocar o povo, é a minha voz, a voz de Deus. Aí diz mais, o versículo de número 10 do capítulo 4. Nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Enquanto Moisés está expondo as dificuldades que ele julgou lá no Egito, ele julgou no Egito não ter essas dificuldades. Deus começa então a ver em Moisés a capacidade de
total dependência de Deus. O versículo 11, respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Fica tranquilo, Moisés. Foi eu que fiz a boca do homem, foi eu que fiz tudo isso. Só que o versículo de número 13, para a gente encerrar, diz o seguinte: ele, porém, respondeu: Senhor, envia aquele que has de enviar, menos a mim. E aqui foi confirmado o chamado de Moisés. A Bíblia diz no texto seguinte que Deus se irrita ali com ele, mas lógico, ao mesmo tempo, Deus sabia que ele estava preparado. Enquanto você achar que está preparado para essa missão, possa ser que você não esteja preparado. Mas a partir do momento que você começa a olhar para si e ver as suas imperfeições, ver as suas dificuldades, ver aquilo que pode ser obstáculo, e você destaca isso para Deus, não é para as pessoas que você vai destacar isso, você vai destacar isso para Deus. Deus, ele começa a trabalhar em você, a trabalhar em mim, a trabalhar em nós, para depois trabalhar através de nós. Portanto, eu dei aqui nessa reflexão alguns indicadores de sinais, que indicam sinais de que você foi chamado por Deus ou não. O que te chama a atenção? O que te prende? Qual que é a necessidade que Deus te faz enxergar? E se Deus te faz enxergar uma necessidade, assuma uma responsabilidade. Porque Deus não vai mostrar uma necessidade para você não fazer nada. Pelo contrário, se Deus te mostrar uma necessidade, é porque Ele quer que você assuma uma responsabilidade. Essa é a reflexão de hoje. Eu quero te convidar para deixar o seu like, para se inscrever aqui nesse canal, para que você possa receber aí de primeira mão os vídeos assim que nós subirmos esses vídeos aqui para o canal. Você será notificado em primeira mão. Se essa reflexão abriu o seu entendimento, te trouxe clareza, comente aqui. Nós queremos interagir com você através deste canal. Muito obrigado e até a próxima reflexão.